Décadas haviam se passado desde que Deus chamou um homem chamado Abraão para deixar sua terra e seguir rumo ao desconhecido. Naquele momento, poucos poderiam imaginar que aquela decisão mudaria a história de milhões de pessoas. Abraão havia recebido uma promessa extraordinária. Sua descendência seria numerosa, tão numerosa quanto as estrelas do céu e os grãos de areia do mar. Por meio dela, nações surgiriam, reis seriam levantados, e aquela família desempenharia um papel único na história. Mas promessas como aquela não se cumpriam de um dia para o outro. Elas atravessavam gerações. Quando Abraão morreu, a responsabilidade de dar continuidade àquela linhagem passou para seu filho, Isaque. Diferente do pai, Isaque não viveu grandes viagens por terras desconhecidas. Também não comandou exércitos, nem fundou cidades. Sua missão era outra: preservar aquilo que havia sido iniciado. Foi através dele que a promessa permaneceu viva. Ao lado de sua esposa, Rebeca, Isaque estabeleceu sua família na terra de Canaã. Mas, assim como havia acontecido com Sara, um problema logo surgiu. Rebeca não conseguia ter filhos. Os anos passavam e nenhum herdeiro nascia. Mais uma vez, a continuidade da promessa parecia ameaçada. Segundo o relato bíblico, Isaque orou ao Senhor por sua esposa e, depois de muito tempo, Rebeca finalmente engravidou. Mas aquela gestação seria muito diferente de qualquer outra. Ainda durante a gravidez, ela começou a sentir movimentos extremamente intensos. Os filhos pareciam lutar dentro de seu ventre. A situação tornou-se tão incomum que Rebeca buscou compreender o que estava acontecendo. Foi então que recebeu uma resposta surpreendente. Segundo o livro de Gênesis, Deus lhe revelou que não carregava apenas 2 filhos. Carregava 2 nações, 2 povos que seguiriam caminhos diferentes. E acrescentou algo que contrariava completamente os costumes da época: o mais velho servirá ao mais novo. Naquele mundo, a primogenitura possuía enorme importância. Normalmente, era o filho mais velho quem recebia a maior parte da herança, quem assumia a liderança da família, quem carregava o nome do pai. Mas antes mesmo do nascimento, a ordem natural parecia ser invertida. Quando chegou o momento do parto, o primeiro bebê nasceu. Seu corpo era coberto por pelos avermelhados. Por causa dessa característica, recebeu o nome de Esaú. Logo depois, nasceu o segundo filho, mas sua chegada chamou ainda mais atenção. Segundo o relato bíblico, ele veio ao mundo segurando o calcanhar do irmão, como se tentasse alcançá-lo desde o primeiro instante de vida. Por isso recebeu o nome de Jacó, um nome associado à ideia de aquele que segura o calcanhar ou aquele que vem depois. Talvez ninguém imaginasse naquele momento, mas aquele gesto acabaria simbolizando boa parte da relação entre os 2 irmãos. Eles cresceriam juntos, na mesma casa, sob os cuidados dos mesmos pais. Mas, conforme os anos passavam, as diferenças entre eles tornavam-se cada vez mais evidentes. Esaú gostava da vida ao ar livre. Tornou-se um caçador habilidoso. Passava dias longe de casa, percorrendo montanhas e campos. Era forte, impulsivo, gostava da aventura. Jacó era diferente. Preferia permanecer próximo às tendas. Observava mais do que falava. Era paciente, calculista. Gostava da tranquilidade da vida familiar. Nem mesmo Isaque e Rebeca reagiam da mesma forma aos filhos.
Segundo Gênesis, Isaque tinha grande afeição por Esau, especialmente porque apreciava a caça que ele trazia. Rebeca demonstrava maior proximidade com Jacó. Sem perceber, a própria família começava a criar divisões que, anos depois, provocariam profundas consequências. Na infância, talvez fossem apenas diferenças de personalidade, mas, com o passar do tempo, essas diferenças transformariam completamente o destino daquela família. Porque, embora ambos fossem filhos de Isaque, apenas um deles herdaria aquilo que era mais valioso, não apenas os bens da família, mas também a promessa iniciada muitos anos antes com Abraão. E essa disputa começaria de maneira inesperada, não em uma batalha, não diante de um altar, mas durante uma refeição comum, um momento aparentemente simples, que mudaria para sempre a história dos dois irmãos. Naquele tempo, ser o filho mais velho significava muito mais do que nascer primeiro. A primogenitura representava privilégios que atravessavam gerações. O primogênito normalmente recebia uma porção maior da herança. Assumia a liderança da família após a morte do pai. Tornava-se responsável pela proteção do clã e carregava consigo a continuidade do nome da família. Mas, no caso da casa de Abraão, existia algo ainda maior. A promessa feita por Deus. Era através daquela linhagem que as gerações futuras continuariam. Por isso, a primogenitura não era apenas uma questão econômica. Possuía também um enorme significado espiritual e familiar. Enquanto Esau crescia tornando-se um habilidoso caçador, Jacó parecia observar tudo atentamente. Os dois irmãos enxergavam o mundo de maneiras completamente diferentes. Esau vivia o presente. Gostava da liberdade, da aventura, da emoção da caça. Jacó parecia pensar sempre alguns passos à frente. Foi nesse cenário que aconteceu um dos episódios mais conhecidos de toda a história bíblica. Certo dia, depois de passar horas caçando pelos campos, Esau voltou para casa completamente exausto. A fome era intensa. Segundo o relato de Gênesis, naquele momento, Jacó preparava um ensopado de lentilhas. O aroma espalhava-se pelas tendas. Ao chegar, Esau pediu imediatamente um pouco daquela comida. Era um pedido simples, entre irmãos, mas Jacó viu ali uma oportunidade. Antes de entregar o alimento, fez uma proposta inesperada. Venda-me hoje o seu direito de primogenitura. À primeira vista, a proposta parecia absurda. Quem abriria mão de algo tão importante? Mas Esau não parecia enxergar a situação da mesma maneira. Sua atenção estava voltada apenas para a fome daquele momento. Segundo o texto bíblico, ele respondeu: Estou à beira da morte. De que me serve a primogenitura? Jacó insistiu. Queria um compromisso formal. Pediu que o irmão jurasse. Esau concordou. Assim, em troca de pão e um prato de ensopado, entregou seu direito de primogenitura. O autor de Gênesis encerra a cena com uma frase curta, mas extremamente significativa. Assim desprezou Esau seu direito de primogenitura. Ao longo dos séculos, essa passagem recebeu diferentes interpretações. Alguns enxergam nela uma demonstração da impulsividade de Esau. Outros destacam a capacidade de planejamento de Jacó. Há também quem veja naquele episódio o início do cumprimento da profecia anunciada antes mesmo do nascimento dos dois irmãos. Independentemente da interpretação, uma coisa era evidente: nada voltaria a ser como antes.
Mas a história estava longe de terminar, porque possuir a primogenitura não significava automaticamente receber a bênção do pai. Essa bênção ainda precisava ser concedida por Isaque. E os anos continuaram passando. Jacó tornou-se adulto. Esaú também. Isaque envelheceu. Sua visão começou a falhar. Os cabelos tornaram-se brancos. As forças diminuíram. Chegava o momento de preparar a próxima geração. Segundo os costumes da época, a bênção patriarcal era um dos momentos mais importantes da vida de uma família. Não era apenas um gesto simbólico. Representava a transmissão oficial da liderança, da herança e, naquela família, da continuidade da promessa feita a Abraão. Isaque sabia que seus dias estavam chegando ao fim. Por isso chamou Esaú em particular. Pediu que fosse aos campos, caçasse um animal, preparasse sua refeição favorita. Depois disso, receberia a bênção. Sem que Isaque percebesse, alguém ouviu toda aquela conversa. Rebeca. Ela lembrava perfeitamente da profecia recebida antes do nascimento dos filhos. Sabia também da negociação feita anos antes entre Jacó e Esaú. Naquele instante, tomou uma decisão que mudaria completamente o destino daquela família. Uma decisão que transformaria uma simples rivalidade entre irmãos em um conflito capaz de separá-los por muitos anos. Os anos haviam transformado profundamente a família de Isaque. O menino que um dia caminhara ao lado de Abraão até o Monte Moriá agora era um homem idoso. Sua visão quase desaparecera. Os cabelos embranqueceram. As forças diminuíam a cada dia. Isaque compreendia que o fim de sua vida se aproximava. Por isso decidiu realizar um dos atos mais importantes da tradição de sua família: transmitir sua bênção ao filho que assumiria sua posição. Sem levantar suspeitas, chamou Esaú em particular, pediu que fosse aos campos, caçasse um animal, preparasse a refeição que ele tanto apreciava. Depois disso, receberia sua bênção. Talvez Isaque acreditasse que aquele seria apenas mais um momento entre pai e filho, mas alguém escutava tudo em silêncio. Rebeca. Assim que Esaú saiu para caçar, ela procurou Jacó. Falou rapidamente, sem hesitação. Explicou o que acabará de ouvir e revelou seu plano. Jacó deveria buscar 2 cabritos do rebanho. Ela prepararia comida exatamente como Isaque gostava. Depois, ele entraria na tenda do pai fingindo ser Esaú. À primeira vista, o plano parecia impossível. Jacó conhecia bem o irmão. Esaú era completamente diferente. Seu corpo era coberto por pelos. Jacó tinha a pele lisa. Além disso, Isaque talvez não enxergasse bem, mas ainda podia tocar, reconhecer vozes, perceber detalhes. Jacó hesitou, não porque julgasse o plano errado, mas porque temia ser descoberto. Segundo Gênesis, ele respondeu à mãe: meu irmão é peludo e eu tenho a pele lisa. Se meu pai me tocar, pensará que estou zombando dele. Em vez de receber uma bênção, trarei maldição sobre mim. Rebeca assumiu toda a responsabilidade. Disse que, se houvesse alguma maldição, ela cairia sobre ela. Pediu apenas que Jacó obedecesse. Então começou a preparação. Os cabritos foram abatidos. A refeição ficou pronta. Rebeca vestiu Jacó com roupas de Esaú. Depois, cobriu suas mãos e seu pescoço com peles dos cabritos. Ao toque, pareciam os braços do irmão. Tudo estava preparado. Respirando fundo, Jacó entrou lentamente na tenda. Do outro lado, Isaque aguardava. Ao ouvir a voz, estranhou imediatamente. Quem está aí, meu filho?
Jacó respondeu: Sou Esaú, teu primogênito. Era a primeira mentira, mas não seria a única. Isaque pediu que se aproximasse. Tudo parecerá acontecer depressa demais. Como conseguirá voltar da caça tão rapidamente? Jacó respondeu: O Senhor, teu Deus, concedeu-me bom êxito. Isaque permaneceu desconfiado. Mandou que o filho chegasse mais perto. Queria tocá-lo, quando suas mãos encontraram as peles que cobriam os braços de Jacó. A dúvida aumentou ainda mais. Então pronunciou uma das frases mais conhecidas dessa história: A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. Durante alguns instantes, tudo permaneceu em silêncio. Era como se o velho patriarca tentasse compreender aquilo que seus sentidos lhe diziam. A voz parecia errada. As mãos pareciam certas. As roupas tinham o cheiro de Esaú. Finalmente, Isaque aceitou aquela identidade. Comeu a refeição preparada. Depois pediu um beijo ao filho. Ao sentir o cheiro das roupas, concluiu que realmente estava diante de Esaú. Então levantou as mãos e pronunciou a bênção. Uma bênção que falava de prosperidade, fertilidade, autoridade e domínio sobre outros povos. Era muito mais do que um simples desejo de felicidade. Representava oficialmente a transmissão da liderança daquela família. Quando Jacó deixou a tenda, ainda segurava o peso daquela bênção recém-recebida. Poucos instantes depois, o verdadeiro Esaú entrou. Trazia consigo o animal que havia caçado. Preparara cuidadosamente a refeição. Acreditava que aquele seria um dos dias mais importantes de sua vida. Ao anunciar sua chegada, Isaque ficou paralisado. Segundo o texto bíblico, começou a tremer intensamente. Percebeu imediatamente o que havia acontecido. Perguntou: Então quem foi aquele que esteve aqui antes? O silêncio tornou-se insuportável. Esaú compreendeu tudo. A bênção já havia sido dada. E, segundo aquela tradição, não poderia simplesmente ser retirada. Desesperado, implorou ao pai. Pediu outra bênção, qualquer uma. Mas Isaque respondeu que Jacó já havia recebido a posição principal. Segundo Gênesis, Esaú chorou em alta voz. Era um homem acostumado aos campos, à caça, à força, mas naquele dia, nada disso lhe devolvia aquilo que perderá. O ressentimento transformou-se rapidamente em ódio. Quando terminou o período de luto pela futura morte de Isaque, prometeu a si mesmo que mataria o irmão. A notícia chegou até Rebeca. Ela compreendeu imediatamente o perigo. Se Jacó permanecesse ali, provavelmente morreria. Então tomou uma decisão difícil. Mandou o filho fugir, deixar sua casa, sua família, sua terra, viajar até Harã, onde vivia seu irmão, Labão. Jacó partiu praticamente sozinho, sem imaginar que permaneceria longe de casa durante muitos anos. Naquele momento, ele carregava consigo a bênção do pai, mas também o peso de suas escolhas. A estrada à sua frente seria longa e, antes de encontrar um novo lar, ele teria um encontro que mudaria completamente sua relação com Deus. Quando Jacó deixou a casa de seus pais, não saiu como um herói, partiu como um fugitivo. Atrás dele ficavam sua família, sua infância e um irmão que jurara tirar sua vida. À sua frente existia apenas uma longa viagem rumo ao desconhecido. O destino era Harã, a terra onde ainda viviam parentes de sua mãe. Era uma jornada de centenas de quilômetros, sem estradas, sem cidades em cada parada, sem qualquer garantia de segurança. Naquele mundo,
Viajar sozinho significava enfrentar inúmeros perigos: animais selvagens, assaltantes, a falta de água, as mudanças bruscas do clima. Cada novo amanhecer era uma incerteza. Pela primeira vez desde nascimento, Jacó estava completamente sozinho, sem Isaque, sem Rebeca, sem servos, sem a proteção da família, apenas ele e o caminho. Quando o sol começou a desaparecer no horizonte, Jacó decidiu interromper a viagem. Não havia pousadas, nem abrigos preparados para viajantes. Como tantos outros homens daquela época, dormiria ao relento. Escolheu uma pedra, colocou-a sobre a cabeça como apoio e deitou-se. Era apenas mais uma noite, ou pelo menos era isso que ele imaginava. Enquanto dormia, teve um sonho. Segundo o relato bíblico, viu uma enorme escada, uma grande rampa, apoiada sobre a terra. Seu topo alcançava os céus. Anjos de Deus subiam e desciam continuamente por ela. Era uma imagem extraordinária, como se o céu e a terra estivessem unidos diante de seus olhos. Mas o mais importante não era a escada, era quem estava acima dela. O Senhor falou com Jacó, apresentou-se como o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. Então repetiu a promessa feita às gerações anteriores. A terra onde Jacó dormia seria entregue à sua descendência. Seus filhos se multiplicariam, tornando-se um grande povo, e através deles, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas havia algo novo naquela promessa. Pela primeira vez, ela era dirigida diretamente a Jacó, não mais ao filho de Isaque, não apenas ao neto de Abraão. Agora, era com ele. E Deus acrescentou palavras que certamente permaneceriam em sua memória por toda a vida. Eu estou com você. Eu o guardarei por onde quer que você for, e o farei voltar a esta terra. Não o abandonarei até cumprir tudo o que lhe prometi. Ao despertar, Jacó ficou profundamente impressionado. O lugar onde havia passado a noite parecia completamente diferente. Segundo Gênesis, ele declarou: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Tomado pelo temor, também disse: quão temível é este lugar! Esta não é outra coisa senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Logo ao amanhecer, pegou a pedra que servirá de travesseiro, colocou-a de pé como uma coluna e derramou azeite sobre ela. Era um gesto de consagração, uma forma de marcar aquele local como sagrado. Depois, deu um novo nome àquele lugar, Betel, que significa a casa de Deus. Ali também fez um voto. Declarou que, se Deus realmente estivesse com ele durante toda aquela jornada, se o protegesse, se um dia o trouxesse de volta em paz à casa de seu pai, então o Senhor seria o seu Deus, e tudo o que recebesse, separaria uma parte como oferta. Aquele momento não encerrou os conflitos de Jacó. Muito pelo contrário, os anos mais difíceis de sua vida ainda estavam por vir, mas algo havia mudado. Ele já não caminhava apenas fugindo do passado. Agora caminhava carregando uma promessa. Depois de deixar Betel, continuou sua longa viagem rumo ao norte. Dias depois, ao aproximar-se de Harã, ainda não imaginava que encontraria uma mulher que mudaria completamente sua vida. Seu nome era Raquel, e, por ela, Jacó estaria disposto a trabalhar durante 14 anos. Depois de muitos dias de viagem, Jacó finalmente aproximou-se da região de Harã.
Aquela era a terra para onde Abraão enviará seu servo muitos anos antes em busca de uma esposa para Isaque. Agora, era o próprio neto de Abraão quem chegava ali, não como um homem rico, nem como líder de um grande rebanho, mas como um fugitivo. Ao aproximar-se dos campos, encontrou um poço. Naquela região, os poços eram muito mais do que simples fontes de água. Eram pontos de encontro. Ali os pastores reuniam seus rebanhos, trocam notícias, esperavam outras caravanas. Enquanto conversava com alguns deles, Jacó perguntou sobre Labão. Logo recebeu uma resposta animadora. Sim, conheciam Labão e, por coincidência, sua filha aproximava-se naquele exato momento conduzindo o rebanho da família. Era Raquel. Segundo o relato bíblico, Jacó imediatamente aproximou-se. Retirou sozinho a pesada pedra que fechava o poço. Deu água às ovelhas. Depois, beijou Raquel e começou a chorar, talvez pela emoção de finalmente encontrar seus parentes, talvez pelo alívio de saber que a longa viagem terminara, ou talvez porque, pela primeira vez desde que deixara Canaã, sentia-se novamente seguro. Quando Labão soube quem era aquele viajante, recebeu-o em sua casa. Era seu sobrinho, filho de Rebeca. Durante algum tempo, Jacó permaneceu ali como hóspede, mas logo começou a trabalhar. Labão percebeu rapidamente que aquele jovem era dedicado. Os rebanhos prosperavam, os negócios melhoravam. Então decidiu fazer uma proposta. Não é justo que trabalhes de graça apenas porque és meu parente. Diz-me, qual será o teu salário? Foi então que o verdadeiro motivo da permanência de Jacó apareceu. Ele havia se apaixonado por Raquel. A Bíblia descreve Raquel como uma mulher de grande beleza. Jacó respondeu sem hesitar. Trabalharia durante 7 anos, em troca da mão dela em casamento. Labão aceitou. Segundo o texto bíblico, aqueles 7 anos pareceram apenas alguns dias para Jacó. Tão grande era o amor que sentia por ela. É uma das frases mais bonitas de toda a narrativa de Gênesis. Os anos passaram. Finalmente chegou o dia do casamento. Toda a família reuniu-se. A festa começou. Naquela época, as cerimônias costumavam acontecer ao entardecer. A noiva permanecia completamente coberta por um véu. Quando a noite terminou, Jacó acreditava finalmente estar casado com Raquel. Mas, ao amanhecer, percebeu algo inacreditável. A mulher ao seu lado não era Raquel. Era Lia, a filha mais velha de Labão, o homem que anos antes enganara o próprio pai. Agora descobria o que era ser enganado. Indignado, procurou Labão imediatamente. Perguntou por que aquilo havia acontecido. Labão respondeu com tranquilidade. Naquela região, não era costume casar primeiro a filha mais nova. Lia precisava casar antes de Raquel. Talvez aquela explicação fosse verdadeira. Talvez também fosse uma excelente oportunidade de aproveitar o amor de Jacó pela filha mais nova. Provavelmente havia um pouco das duas coisas. Mas Labão fez uma nova proposta. Depois de cumprir a semana das festividades do primeiro casamento, Jacó poderia casar-se também com Raquel. Havia apenas uma condição. Precisaria trabalhar mais 7 anos. E Jacó aceitou. No total, 14 anos de trabalho. Tudo por amor. Com o passar do tempo, aquela família tornou-se muito mais complexa. Lia e Raquel, as servas Bila e Zilpa. Os filhos começaram a nascer.
Primeiro Ruben, depois Simeão, Levi, Judá, mais tarde Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, Diná e, finalmente, depois de muitos anos esperando, Raquel também deu à luz. Seu primeiro filho recebeu o nome de José. Naquele momento, talvez ninguém imaginasse, mas aquele menino mudaria completamente o destino daquela família. Enquanto os filhos cresciam, os rebanhos de Jacó também aumentavam. Com habilidade, muito trabalho e, segundo o relato bíblico, com a bênção de Deus, sua riqueza começou a crescer rapidamente. O antigo fugitivo agora possuía grandes rebanhos, servos, família, respeito, mas esse crescimento trouxe novos problemas. Os filhos de Labão começaram a perceber que Jacó prosperava cada vez mais. A inveja apareceu. O relacionamento entre eles tornou-se tenso. O ambiente já não era o mesmo. Depois de 20 anos vivendo em Harã, Jacó começou a perceber que talvez tivesse chegado o momento de voltar para casa. Mas existia um problema, muito maior do que Labão, muito maior do que seus rebanhos, muito maior do que a longa viagem. Do outro lado do caminho, continuava esperando o homem que jurara matá-lo, Esaú. 20 anos haviam passado desde que Jacó deixara Canaã. Quando fugiu, era apenas um jovem assustado. Agora voltava como líder de uma grande família. Possuía rebanhos, servos, esposas, filhos. Era um homem muito diferente daquele que atravessara sozinho o deserto tantos anos antes. Mas havia algo que o tempo ainda não resolvera. Esaú, o irmão que ele deixará para trás, o homem que prometera matá-lo. Antes de atravessar a fronteira de Canaã, Jacó decidiu agir com prudência. Enviou mensageiros para avisar Esaú de que estava retornando. Talvez esperasse receber uma resposta amigável. Talvez apenas quisesse descobrir quais eram as intenções do irmão. Algum tempo depois, os mensageiros voltaram. Trouxeram uma notícia que fez o coração de Jacó disparar. Esaú estava vindo ao seu encontro, e não vinha sozinho. 400 homens o acompanhavam. Naquele instante, todos os medos que Jacó havia carregado durante 20 anos voltaram à tona. Na sua mente, aquela só podia ser uma preparação para a guerra. Se Esaú ainda desejasse vingança, nenhuma das pessoas que viajavam com Jacó teria condições de resistir. O antigo fugitivo voltou a sentir o mesmo medo que experimentara ao deixar sua casa. Mas, desta vez, ele já não era o mesmo homem. Em vez de fugir imediatamente, começou a preparar sua família. Dividiu os rebanhos em grupos. Separou os servos. Organizou a caravana. Seu pensamento era simples. Se um grupo fosse atacado, talvez outro conseguisse escapar. Depois, preparou um enorme presente para Esaú. Centenas de animais, cabras, ovelhas, camelos, vacas, jumentos. Cada rebanho partiria separadamente. Os servos deveriam repetir sempre a mesma mensagem. Isto é um presente do teu servo Jacó. Talvez, ao receber tantos presentes, o coração de Esaú se abrandasse. Mas Jacó sabia que aquilo talvez não fosse suficiente. Naquela noite, conduziu toda a sua família através do ribeiro de Jaboque. As esposas, os filhos, os servos, os rebanhos. Depois que todos atravessaram, ele voltou e permaneceu completamente sozinho. Era uma cena impressionante.
Depois de tantos anos cercado pela família, na noite mais importante de sua vida, Jacó estava sozinho. Segundo o relato bíblico, foi então que um homem apareceu, sem qualquer explicação, sem qualquer aviso, e começou a lutar com ele. A luta atravessou toda a madrugada. Nenhum dos dois cedia. Era um combate intenso, silencioso, persistente, até que o adversário percebeu que Jacó não desistiria. Então tocou na articulação de sua coxa. Imediatamente, seu quadril deslocou-se. Mesmo ferido, Jacó continuou segurando aquele homem. Quando o amanhecer começou a surgir, o desconhecido disse: "Deixa-me ir, pois o dia já está raiando." Mas Jacó respondeu com uma frase que atravessou os séculos: "Não te deixarei ir enquanto não me abençoares." Era uma resposta completamente diferente daquela do jovem que um dia buscará a bênção através do engano. Agora, ele a buscava lutando, persistindo, sem desistir. Então veio a pergunta: "Qual é o teu nome?" Jacó. Na cultura hebraica, os nomes carregavam significado. Ao responder Jacó, era como se reconhecesse toda a sua história. O homem que segurou o calcanhar do irmão, o homem que buscou vantagens, o homem que fugiu. Mas a resposta seguinte mudaria tudo. O teu nome já não será Jacó. De agora em diante, teu nome será Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Naquele instante, não mudava apenas um nome, mudava uma identidade. Jacó não deixava de existir, mas sua história ganhava um novo significado. A partir dali, ele seria conhecido como Israel, o nome que, futuramente, também identificaria toda a nação formada por seus descendentes. Antes de partir, Jacó perguntou o nome daquele homem, mas não recebeu resposta, apenas uma bênção. Quando o sol nasceu, Israel atravessou novamente o Jaboque, agora mancando. A lesão em sua coxa permaneceria como uma marca permanente daquela noite. Cada passo lembraria o encontro que mudará sua vida. Pouco tempo depois, ao olhar para o horizonte, viu uma enorme nuvem de poeira aproximando-se. Era Esau e os 400 homens. O momento que Jacó temera durante 20 anos. Finalmente havia chegado. O sol começava a iluminar as colinas de Canaã, depois de uma noite que jamais esqueceria. Israel, o homem que até poucas horas antes era conhecido apenas como Jacó, caminhava lentamente em direção ao encontro mais difícil de sua vida. Ao longe, a poeira levantada pelos cavalos e pelos homens tornava-se cada vez mais visível. Era Esau e os 400 homens que o acompanhavam. Durante 20 anos, Jacó imaginara aquele momento inúmeras vezes. Em sua mente, o irmão ainda era o jovem dominado pela ira, o homem que prometera matá-lo. Mas ninguém sabia o que 2 décadas eram capazes de fazer no coração de alguém. Antes de seguir adiante, Jacó organizou sua família. Colocou as servas, seus filhos, na frente. Depois Lia e seus filhos. Por último, Raquel e José. Era uma decisão difícil, mas revelava também seu desejo de proteger aqueles que considerava mais vulneráveis. Então fez algo que ninguém esperava. Em vez de permanecer atrás da caravana, passou à frente de todos. Pela primeira vez, não estava fugindo. Caminhava em direção ao passado que evitara durante tantos anos. À medida que Esaú se aproximava, Jacó curvava-se diante dele, uma vez, depois outra,
e novamente. Ao todo, 7 reverências. Era um gesto de profundo respeito, talvez também de humildade, talvez o reconhecimento de tudo o que havia acontecido entre eles. Enquanto Jacó ainda se inclinava, Esaú acelerou os passos. Naquele instante, ninguém sabia o que aconteceria. Os servos observavam em silêncio. As mulheres protegiam as crianças. Toda a caravana parecia prender a respiração. Mas, em vez de sacar uma espada, Esaú abriu os braços, correu em direção ao irmão, abraçou, lançou-se sobre seu pescoço, e os dois choraram. Depois de 20 anos de medo, o reencontro aconteceu de uma forma completamente diferente da imaginada. O ódio dera lugar ao perdão. A vingança dera lugar ao abraço. Era uma das cenas mais belas do livro de Gênesis. Pouco depois, Esaú perguntou quem eram todas aquelas pessoas. Jacó apresentou sua família, uma a uma. As servas, Lia, Raquel, os filhos, todos se aproximaram para cumprimentar Esaú. Em seguida, o irmão perguntou sobre os enormes rebanhos enviados como presente. Jacó respondeu com sinceridade. Desejava encontrar favor diante dele, mas Esaú recusou. Disse que já possuía riquezas suficientes. Não precisava daqueles animais. Mesmo assim, Jacó insistiu. Pediu que aceitasse. Então pronunciou uma frase que revelava a mudança ocorrida em seu coração. Ver o teu rosto é como ver o rosto de Deus, pois me recebeste com bondade. Não era apenas uma forma de agradecer. Na noite anterior, Jacó havia encontrado Deus. Agora, encontrava também o perdão do irmão. Era como se os dois acontecimentos completassem sua transformação. Depois de algum tempo conversando, os irmãos seguiram caminhos diferentes. Esaú retornou para a região de Seir. Jacó continuou sua jornada por Canaã. A longa separação finalmente chegará ao fim, mas sua vida ainda estava longe da tranquilidade. Nos anos seguintes, novas alegrias, profundas tristezas marcariam sua família. Sua esposa Raquel morreria ao dar à luz Benjamim. Seu filho José desapareceria. Durante muitos anos, Jacó acreditaria que ele havia sido devorado por um animal selvagem. A dor daquele pai seria imensa. Sem imaginar, José estava vivo, e sua história mudaria não apenas o destino daquela família, mas também o futuro de povos inteiros. Muitos anos depois, já idoso, Jacó desceria ao Egito para reencontrar o filho que julgava morto. Ali, ao lado de seus descendentes, passaria os últimos anos de sua vida. Pouco antes de morrer, chamou cada um de seus filhos, abençoou-os, falou sobre o futuro de cada tribo e deixou um legado que atravessaria toda a história de Israel. O jovem que um dia fugira sozinho pelo deserto, agora encerrava sua jornada cercado por uma grande família. Daqueles filhos nasceriam as 12 tribos de Israel. O nome recebido naquela noite às margens do Jaboque deixava de identificar apenas um homem. Passava a identificar uma nação inteira. A história de Jacó não é a história de um homem perfeito. É a história de um homem que mudou. Começou sua jornada tentando conquistar aquilo que desejava por sua própria inteligência. Terminou aprendendo que algumas vitórias só acontecem quando o orgulho dá lugar à humildade. Sua vida foi marcada por escolhas difíceis, erros, perdas, esperança e encontros que transformaram seu destino. Quando recebeu o nome de Israel, não nasceu apenas uma nova identidade,
Nasceu também a origem de um povo que atravessaria séculos de história. Mas a jornada daquela família estava apenas começando. Entre todos os filhos de Jacó, havia um que receberia um tratamento diferente do pai. Um jovem chamado José, amado por Jacó, invejado pelos próprios irmãos, vendido como escravo e destinado a ocupar uma posição que ninguém poderia imaginar. A próxima grande página dessa história estava prestes a ser escrita.